Opa, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar um assunto sério. Sobre a perseguição na igreja. Vocês sabem, né, que a igreja, desde sempre, ela é perseguida. Ela sempre foi perseguida, né? Desde os tempos de Jesus até os dias de hoje. Mas você sabe o porquê que isso acontece? Você sabe que ela foi perseguida na Idade Média, na Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, dias atuais. Até hoje a igreja é perseguida. A igreja cristã ela é perseguida. Ela foi perseguida até pelos seus, né? E por que será que isso acontece? Jesus ele já nos avisava, né, sobre isso, que nós iríamos ser perseguidos. Ele já avisava isso. Ele falava abertamente sobre isso, que quem o seguisse seria perseguido. Ele falou isso em João 15, 18 a 20, que ele falava: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós, me odiou a mim. Jesus ele foi odiado. Inclusive, quando Paulo foi atrás de Jesus, ele fala, Paulo era um homem de fé, mas na época não era cristão, que cristão que segue a Cristo. Ele era judeu, né? Seguia a religião dos judeus. E Cristo falou: por que me persegues? Mas ele estava perseguindo a igreja. Só que é aquele negócio, né? Se alguém faz mal pro filho, o pai entra no meio. Então, se alguém fizesse mal para algum cristão, quem que é o irmão mais velho ali? Ou o pai, né? Podemos dizer assim, Cristo. Então, Cristo falou para Paulo: Paulo, por que me persegues? A gente pode ver isso lá no livro de Atos. Fantástico, né? Ele deixou de ser um perseguidor para acabar sendo um discípulo de Cristo. Isso é uma coisa interessantíssima que acontece. Mas Jesus já alertava a gente sobre isso. Lá em João 15, 18 a 20, ele falava: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. E em Mateus 5, 10, 12, ele diz uma coisa que me anima muito, ele falou assim, Mateus 5, 10 a 12. Quem quiser ir pesquisar, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem que é a justiça? A justiça é o próprio Deus. Quem é perseguido por causa de Deus, tem que ficar feliz, porque somos de nós, os perseguidos, é que é feito o reino dos céus, né? E a gente vê que essa perseguição ela existiu, Jesus alertou. Então, quem seguiu Jesus sabia que ia ser perseguido naquela época, em loco, né? E depois os que vieram depois, que se converteram, sabem que seriam perseguidos e serão perseguidos até o fim dos tempos. Por quê? O mundo odeia Cristo, porque no mundo jaz o maligno. No mundo jaz o mal. Quem que é o mal? Satanás. Então, no mundo jaz o mal. Então, os apóstolos, eles enfrentaram perseguições. Paulo enfrentou, né? Estevão foi apedrejado. Ele fez uma defesa maravilhosa, falando de Abraão, Isaac, Jacó. E aí ele foi na genealogia até ele chegar em Cristo. Falou de Moisés. A defesa de Estevão é maravilhosa. Se encontra lá no livro de Atos. Você pode olhar lá sobre o apedrejamento de Estevão em Atos 7, 54, 60. E tem também em Atos 12, versículo de 1 a 3, onde o rei Herodes ele mandou matar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. Paulo também ele foi perseguido no começo, quando ele se converteu, até os cristãos duvidavam da conversão dele. Claro, ele era um assassino de cristãos, mas ele não era um assassino porque ele
odiava a Cristo. Ele não acreditava que Cristo era Deus. E depois que ele teve a visão lá no caminho de Damasco, que ele viu que Cristo era Deus, ele achava que ele estava servindo a Deus. Ele foi treinado pelo próprio Gamaliel, né? Então ele achava que ele estava seguindo a Deus. Depois que ele viu que ele não estava seguindo a Deus, ele estava perseguindo o próprio Deus, achando que estava servindo. E aí ele teve aquela conversão. E aí ele teve um encontro com Ananias morrendo de medo, né? Mas aí Ananias obedeceu a Deus e foi lá e falou para o Paulo, ajudou a Paulo a curar da cegueira dele, né? Que ele ficou cego durante 3 dias, se eu não me engano. Depois eu posso até ver na Bíblia. E é uma história linda, que aí Paulo teve que fugir até dos próprios cristãos que duvidavam e perseguiam. E ele perseguia e depois ele começou até a ser perseguido, né? Porque gerou desconfiança. Mas por que Paulo foi necessário? Paulo foi necessário porque Pedro não pregou para os gentios, e então Deus usou Paulo, que era o perseguidor dos cristãos, para se tornar um aliado e pregar para os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Mas voltando ao assunto, né, a igreja é perseguida, né? E inclusive o próprio Paulo foi perseguido, né, como eu estava falando. Em 2 Timóteo 3,12, ele fala da seguinte forma: ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quem quer viver em Cristo Jesus vai ter perseguição, gente, vai ter perseguição. Assim como houve perseguição na Antiguidade, houve também na Idade Média, tudo, né? Mas no Império Romano, por exemplo, no ano 64 depois de Cristo, Nero, que todo mundo hoje sabe que ele incendiou Roma, né? Nero foi o mandante, né, do incêndio em Roma. Ele mandou incendiar para fazer uma pintura, gente. Ele mandou incendiar para fazer uma pintura, que ele queria fazer uma pintura de Roma sendo incendiada. Depois ele fez o que? Ele acusou os próprios cristãos. Porque Nero não era cristão, não gostava de cristão. Vamos pôr a culpa em que eu não gosto, né? Não pôr a culpa nos cristãos. Mandou decapitar o apóstolo Paulo. Fora que outros cristãos foram mandados às feras, né, lá no Coliseu. Aí deixava aqueles animais, leões, né, tigres, eu acredito. As feras, né? Os animais selvagens com fome, a ponto da fome ser tamanha que os animais atacavam nós, os seres humanos. Porque se você for olhar na natureza, muito dificilmente um animal selvagem come a carne humana. Ele não gosta, ele não curte a carne humana. Mas na fome extrema, aí ele come qualquer coisa, né? Aí um biólogo pode explicar melhor por que os animais. Eu acredito que uma vez eu escutei que a carne humana e a carne de cavalo, posso estar errado, mas são as carnes que são muito tóxicas e por isso que muitos animais não gostam. A humana eu tenho quase certeza que deve ser mesmo, porque a gente come de tudo, né? Cavalo eu não sei, só come carrapim. Mas vamos lá, voltando ao assunto aqui, a perseguição na igreja, né? Porque teve um irmão lá da igreja mostrou um Instagram para nós onde eles estavam perseguindo claramente a igreja, dizendo que a igreja ela é uma seita e tudo. Normal, gente, a igreja ela é perseguida. Não tô falando só a igreja que eu reúno, não, que nesse Instagram botou várias outras igrejas. Pessoas que se dizem cristãs. E não vou mentir, né? A gente sabe que hoje em dia que existe também a guerra comercial, né? Infelizmente. Existem igrejas que estão aí, não é para pregar a Cristo, não é para salvar almas, não é para ajudar pessoas, e sim para adquirir adeptos, para ganhar dinheiro, pregando a Cristo, comercializando a palavra, né? Pois bem, vamos continuar. Aí na Idade Média teve a Inquisição, né? Os cristãos
que não seguia a doutrina oficial da Igreja Católica foram perseguidos. É por isso que acabou tendo uma revolta, né? Surgiu o Martinho Lutero, né? Que Martinho Lutero leu a Bíblia, tanto que ele falou da justificação pela fé e tudo. E ele descobriu que tinha muita coisa que a Igreja Católica fazia que era errada. E houve um debate entre ele, o Papa, o clero, e eles excomungaram Lutero. E o Papa não propriamente mandou matar Lutero. Ele não falou, matem Lutero. Mas ele deu uma espécie de autorização. Tanto que Martinho Lutero teve que fugir e um príncipe da Alemanha o socorreu. E lá ninguém podia tocar em Lutero. Depois surgiu outros, né? Calvino, né? E vários outros que deram origem à Igreja Metodista, à Igreja Batista, à Igreja, né? Que inclusive, né? Há vários nomes, né? Na Bíblia não tem esses nomes. Na Bíblia não tem esses nomes. Depois, de onde surgiu esses nomes, né? Visão de homens. Homem tem que pôr nome em tudo, né? Mas a igreja é uma só, tá? A igreja, quem é o pastor da igreja é Jesus Cristo. Amém. Existem líderes religiosos, profetas, existem os falsos e os verdadeiros, mas Jesus disse: a árvore, né, você conhece pelos frutos que dá. Tá, mas voltando lá à perseguição da igreja, né? Aí teve lá a reforma protestante, muitos cristãos reformistas foram perseguidos e mortos por desafiar a igreja católica, são os famosos mártires, né? E atualmente milhões de cristãos são perseguidos em vários países, principalmente países comunistas, ditaduras, né? Não todas as ditaduras, mas uma grande parte. Porque eles odeiam Cristo, né? Porque Cristo é liberdade. Então na Coreia do Norte é proibido, no Afeganistão é proibido, no Irã é proibido, na China é proibido, vários países do mundo é proibido, alguns dão prisão e outros até pena de morte. Na China tem até uma história interessante, que lá tem igrejas em que às vezes são como sociedades secretas. Não pode saber que tem uma igreja ali. E às vezes as igrejas têm mais de 1 milhão de membros. E a Bíblia é colocada de mão em mão e eles determinam: olha, você vai ficar... Estou dando um exemplo, tá? 1 semana com a Bíblia, leia, aproveite, desfrute, aprofunde. Depois você vai e passa essa Bíblia para o outro irmão, para outro irmão, para outro irmão. E todo mundo dá um valor maravilhoso para a Bíblia. E aqui a gente tem a Bíblia, várias versões, e não dá o valor que esse povo dá para a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, e tem também a organização como a missão Portas Abertas, que relatam também que milhares de igrejas são destruídas. São destruídas todos os anos por pregar a palavra de Deus. Isso em dias atuais, tá? Por que as pessoas ficam tão incomodadas? Muitas dizem até que Deus não existe. Então por que elas se incomodam tanto, né? Por que, meu Deus? Por que elas se incomodam tanto com a gente que tem uma fé, que crê em Jesus Cristo? Vai entender, né? Olha, a resposta eu já dei lá em cima, né? Porque no mundo jaz o maligno, e o maligno é Satanás, né? Mas vamos lá, ó. Em Mateus 24:9 está escrito: então serão entregues para serdes atormentados, e matar-vos-ão,
e serão odiados de todas as nações do mundo todo. Todo mundo vai odiar por causa do meu nome. Nós seremos e somos odiados por causa do nome de Cristo Jesus. Por causa do nome de Cristo Jesus. Sempre seremos perseguidos até o dia que ele voltar. Que aí a coisa muda de figura. Porque aí é estabelecido o reino de Deus. Aqueles que dizem, nós vamos para o céu, olha, volta lá no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, o sistema de Deus, ele vai descer aqui na terra. Não é nós vamos aí, não, é ele vai vir. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como aí no céu. O mesmo sistema do céu vai ser implantado na terra. Mudança de sistema. Vocês não entenderam a oração? Vocês oram essa oração, vocês não entendem a profundidade? O sistema de Deus implantado na terra. A paz de Cristo. Como devemos reagir? Né? O povo tá atacando a gente e a gente quer fazer o quê? Ai, ai. Em João 16:33, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu, Jesus, venci o mundo. Nós devemos orar pelos perseguidos. Em Hebreus 13:3, lembrai-vos dos presos. Tem muito cristão que está preso aí, gente. Tem cristão sendo decapitado. Tem cristão sendo torturado só por crer em Jesus. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles. Empatia. Devemos lembrar daqueles que estão presos. Muita gente está no hospital doente pregando a palavra também. Podemos colocar por esse ponto também. Parece que deu muita igreja nasceu, muita igreja, assim, grupos cristãos, que eu quero dizer, porque a igreja só tem uma, que é a de Jesus Cristo. Essas denominações aí são apenas coisa do homem. Na Bíblia não estão escritas denominações, estão escritas as igrejas e fala a cidade onde elas estão. Isso que está escrito na Bíblia. E tudo como um grupo só. Nada de divisão. Inclusive não tem nem igreja católica. Só tem lá a igreja primitiva. Mas amém, né? Deus permitiu que surgisse igreja católica, batista, metodista, quadrangular, e aí vai, né? Se Deus permitiu, é uma forma, né? Biblicamente, né? Não tem nada que fale que eu posso dizer assim, não tem nada que aprove, mas é necessário ao nosso sistema, tem que ter um nome, tem que ter um CNPJ, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Então vamos lá. Então devemos orar, né, como se estivéssemos presos com eles, e devemos firmar na nossa fé, gente. Assim, não devemos nos assustar, devemos orar por aqueles que foram perseguidos e devemos firmar na nossa fé. Porque em Romanos 8, 35 e 39, tem até um hino bonitinho que é: nada nos separa, nada vai nos separar. É um hino antigo, eu não sei cantar não, só peço um cantor. Nada vai nos separar do amor de Cristo, né? Meu pai que cantava essas músicas, eu tenho saudade eterna do meu pai. Nada nos separará do amor de que meu pai gostava, gente. Era esse, inclusive, era de criança. As músicas de criança são legais porque elas entram, né, internalizam dentro da gente. Mas voltando ao assunto, né, porque a igreja é perseguida, como é que a gente se defende, né? Não devemos assustar, devemos orar pelos perseguidos e devemos firmar a nossa fé.
né? Amém? E você já conhecia, né? Que você já sabia da realidade da perseguição, que tinha perseguição na China, na Coreia do Norte, né? No Irã, no Afeganistão, em países de ditadura, né? Comunistas, socialistas. É muita perseguição. Que é muito fácil aqui no Brasil. O Brasil, você chega ali na rua, Jesus é o Senhor, uhul! Uns vão dizer amém, outros vão dizer filho da, né? Liberdade. Amém por isso. Agora lá na China, Jesus é o Senhor, cadeia. No Afeganistão, Jesus é o Senhor, cadeia ou pena de morte. Jesus é o Senhor no Irã, pena de morte. E tem os intrépidos que vão pregar lá, ó Senhor Jesus, por causa disso. Aí surgem umas pessoas aí que, além de não acreditar em Deus, ou fingem acreditar, ficam atacando. O que nós devemos fazer? Orar por eles. Vamos orar por eles, para que Deus se revele a eles. Que a vingança é de Deus. Amém? A gente não tem que fazer nada, a vingança é de Deus. Vamos orar por eles, não vamos ter medo, vamos firmar na nossa fé, porque nada pode nos separar do amor de Deus, segundo Romanos 8, 35, 39, né? E lembrar, né, que o mundo nos odeia, mas primeiro odiou a Cristo, né? Amém? Bom, gente, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre o tema, aí se inscreva no canal, ativa o sininho, coloca um comentário, conversa comigo também, né, gente? Poxa. Amém? Então permanecemos, vamos aí, ó, permanecemos firmes, pois como Jesus disse, não tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ó Senhor Jesus, amém. Senhor, o Senhor venceu o mundo, ó Senhor Jesus, amém. Permaneça em nós, Senhor, nos dá o ânimo para seguir na fé. Amém? Fiquem com Deus aí, obrigado por assistirem.